Declaro aberta a 168ª reunião ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo goiano-grandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, a vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião. Ata. Boa noite a todos. Ata da 177ª reunião ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 20 dias do mês de outubro de 2016, às 19 horas, no recinto de sua sede, situada na rua Padre Zeferino, número 84. Sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da Casa, senhores Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Felício Simões Filho, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada, foi assinado pelos vereadores presentes. Continuando com a palavra, a primeira secretária fez a leitura da correspondência recebida a saber: ofício número 153, de 14 de outubro de 2016, da Câmara Municipal de Ouro Fino, solicitando a reunião para o dia 4 de novembro de 2016, às 14 horas, para tratar da rodovia MG 290. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo: discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 018/2016, salvo emendas, que autoriza a alteração da lei número 2087, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 12 de julho de 2016. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizado na palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, José Raimundo de Castro e Cláudia Cristina de Lima Sá. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 018/2016, salvo emendas, foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno da emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 018/2016, o qual autoriza a alteração da lei número 2087, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 12 de julho de 2016, que modifica a emenda. Colocado em discussão, o vereador Antônio Marcos Martins explicou a feitura das emendas modificativas número 01/2016, 002/2016, 003/2016, ao projeto de lei número 018/2016. A seguir, colocado em votação, a emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 018/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno da emenda modificativa número 002/2016 ao projeto de lei número 018/2016, o qual autoriza a alteração da lei número 2087, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 12 de julho de 2016, e modifica o artigo 1º. A seguir, colocado em discussão e votação, a emenda modificativa número 002/2016 ao projeto de lei número 018/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno da emenda modificativa número 003/2016 ao projeto de lei número 018/2016, o qual autoriza a alteração da lei número 2087, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 12 de julho de 2016. Modifica o artigo 2. A seguir, colocado em discussão, a votação da emenda modificativa número 003/2016 ao projeto de lei número 018/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno da emenda supressiva número 001/2016 ao projeto de lei número 018/2016, o qual autoriza a alteração da lei número 2087,
Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 12 de julho de 2016, que suprime o parágrafo 1º do artigo 2º. Colocado em discussão, o vereador Antônio Marcos Martins, utilizando a palavra. A seguir, colocado em votação, a emenda supressiva número 001/2016 ao projeto de lei número 018/2016, foi aprovado no primeiro turno por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 019/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Campo Grandão para o exercício financeiro de 2017, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores José Raimundo de Castro, Cláudia Cristina de Libissá e Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 019/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Votação em turno único do requerimento número 011/2016 do vereador José Raimundo de Castro, requerendo o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando informações sobre o motivo pelo qual a empresa fornecedora de medicamentos para o município de Bordão, Minas MG, entregaram os medicamentos na residência da senhora Miriam Guimarães Luz, na rua São Benedito, número 38, os quais foram transportados pela mesma na data de 13 de 10 de 2016, às 13h10, no referido endereço para a farmácia de todos, localizada na rua Coronel Amaro, número 330. Colocado em votação, o requerimento número 011/2016 foi aprovado em turno único por unanimidade. Votação em turno único do requerimento número 012/2016 do vereador Antônio Marcos Martins, requerendo a mesa diretora que propõe um projeto de resolução para alteração do artigo 4º do regimento interno. Colocado em votação, o requerimento número 012/2016 foi aprovado em turno único por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário da vereadora Cláudia Cristina de Libissá. Votação em turno único do requerimento número 013/2016 do vereador Antônio Marcos Martins, requerendo o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, para que se tome conhecimento de dano causado em patrimônio público, assim como a remoção do mesmo para evitar consequências danosas aos transeuntes. Colocado em votação, o requerimento número 013/2016 foi aprovado em turno único por unanimidade. Votação em turno único da indicação do 045/2016 de todos os vereadores, indicando ao senhor prefeito municipal que promova convênio com a entidade Arca de Noé, a qual mantém sob seus cuidados animais que se encontram nas vias públicas. Colocado em votação, a indicação do 045/2016 foi aprovada em turno único por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra à vereadora Cláudia Cristina de Libissá, que, de posse da palavra, justificou seu voto contrário ao requerimento 012/2016. Também comentaram sobre o assunto os vereadores Antônio Marcos Martins, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Gonçalves Santos. O vereador Antônio Marcos Martins falou ainda sobre a feira do produtor rural. A vereadora Celina Almeida e o vereador José Raimundo de Castro explanaram sobre o requerimento número 011/2016. Nada mais a pena tratar. O senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar na vossa presente ata que lida e aprovada, vai assinar os vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bacandão, aos 20 dias do mês de outubro de 2016. Todos de acordo? Sim. Sim. Ata aprovada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 018/2016, salvo emendas, que autoriza a alteração da lei número 2087,
Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 12 de julho de 2016. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 018/2016, salvo emendas. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei, salvo emendas? Senhor presidente, A palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Semana passada, no comentário sobre o referido projeto de lei, havia mencionado que tinha as anotações de embasamento técnico, mas as mesmas não se encontravam naquele momento em mãos. Hoje eu os trouxe aqui essa questão do artigo 44, inserir os incisos 1º, 2º e 3º, já se encontram no texto da Constituição Federal, artigo 167, inciso 6º, o qual revela que são vedados, caput do artigo 167, são vedados a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Já existia desde 1988, já estava preconizado desde 1988 na Constituição Federal, e agora que chegou para fazer essa alteração. Por isso, a inserção desses 3 incisos, para obedecer o artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal. Então, como tem um embasamento técnico, não cabe nenhuma discussão pessoal, pelo menos na minha opinião, sobre o assunto, já que se encontra no texto da Carta Magna. Então, nada mais correto do que aprová-lo. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 018/2016, salvo emendas, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 018/2016, salvo emendas. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 018/2016, salvo emendas, foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 018/2016, que autoriza a alteração da lei número 2087, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 12 de julho de 2016. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão em segundo turno, a emenda modificativa número 001 ao projeto de lei número 018/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda modificativa? Não. Não havendo quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 018/2016, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, a emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 018/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. A emenda modificativa número 001/2016 ao projeto de lei número 018/2016 foi aprovada em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da emenda modificativa número 002/2016 ao projeto de lei número 018/2016, que autoriza a alteração da lei número 2087, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 12 de julho de 2016. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, a emenda modificativa número 002 ao projeto de lei número 018/2016. Algum
Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa emenda modificativa? Não. Não havendo quem queira falar sobre a emenda modificativa número 002/2016, o projeto de lei número 018/2016, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, a emenda modificativa número 002/2016 ao projeto de lei número 018/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. A emenda modificativa número 002/2016 ao projeto de lei número 018/2016 foi aprovada em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da emenda modificativa número 003/2016 ao projeto de lei número 018/2016, que autoriza a alteração da lei número 2087, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 12 de julho de 2016. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, a emenda modificativa número 003/2016 ao projeto de lei número 018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda modificativa? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 003 ao projeto de lei número 018/2016, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, a emenda modificativa número 003/2016 ao projeto de lei número 018/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. A emenda modificativa número 003/2016 ao projeto de lei número 018/2016 foi aprovada em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária da emenda supressiva número 001/2016 ao projeto de lei número 018/2016, que autoriza a alteração da lei número 2087, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 12 de julho de 2016. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, a emenda supressiva número 001/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda supressiva? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre esta emenda supressiva número 001/2016 ao projeto de lei número 018/2016, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, a emenda supressiva número 001/2016 ao projeto de lei número 018/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. A emenda supressiva número 001/2016 ao projeto de lei número 018/2016 foi aprovada em segundo turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 019/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bueno Brandão para o exercício financeiro de 2017. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 019/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não. Não havendo quem queira falar sobre esse projeto de lei número 019/2016, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 019/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim.
Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 019/2016 foi aprovado em segundo turno, por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 022/2016, que acrescenta parágrafo único ao artigo 8º da lei número 2078, de 17 de maio de 2016. Projeto de lei número 022/2016. Acrescenta parágrafo único no artigo 8º da Lei 2078, de 17 de maio de 2016. A Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 8º da Lei número 2078, de 17 de maio de 2016, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Artigo 8º. Parágrafo único. Ficam dispensados no enquadramento dos incisos 1 e 3 os produtores que pretendam comercializar conservas, doces, massas, pães, produtos derivados do leite e outros gêneros alimentícios, produtos da industrialização artesanal, artigos oriundos do artesanato, flores, plantas, ornamentais, temperos, raízes e outros que possam ser aprovados pelo órgão competente. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 25 de outubro de 2016. Danilo Amanso Alberto Costa, Prefeito Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei almeja acrescentar o parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal número 2078/2016, que dispõe sobre a Feira do Produtor Rural de Bueno Brandão. O acréscimo se justifica pela informação prestada pelo Conselho Gestor da Feira, que aponta desinteresse por parte dos produtores rurais em comercializar produtos que não sejam do gênero hortifrutigranjeiros. Referido Conselho informou ainda sobre o interesse de outros munícipes na comercialização dos demais gêneros constante na lei municipal supramencionada, tais como conservas, doces, produtos derivados do leite e da industrialização artesanal, artigos oriundos do artesanato rural, dentre outros produtos. Contudo, esses últimos não preenchem todos os requisitos constantes nos incisos do artigo 8º. Assim, a proposição ora encaminhada possibilitará a diversificação dos produtos postos à venda e a ampliação do número de feirantes, o que esperamos implicará em um fluxo maior de pessoas na feira e benefícios a todos os feirantes. É, pois, com imensa satisfação que encaminha a presente proposição aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal, para que dê coerência e medida do conhecimento de mão de obra. Danilo Amanso Alberto Costa, Prefeito Municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 022/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente. Vereador Antônio Marcos Martins. Bom, vamos à parte mais técnica do projeto de lei. Não se torna mais obrigatório o inciso 1º e o inciso 3º do artigo 8º. Inciso 1º, será arrendatário, meeiro, parceiro, proprietário de imóvel ou imóveis rurais, localizados no município de Bueno Brandão. Inciso 3º, possuir declaração de aptidão ao Pronaf, conhecida como DAP. Na justificativa, a gente, para quem não está a par do assunto, fica até impressionado como que as palavras colocadas de uma forma diferente podem vir até a desviar o foco da conversa que ocorreu. Quando da instituição da feira, quando da alavanca de pessoas para expor seus produtos na feira, também participaram cidadãos urbanos, não apenas produtores rurais, mas também produtores urbanos.
naquele momento, pelo menos de minha parte, eu não sabia dessa questão. Quando esse projeto chegou até nós, e nós o aprovamos, o qual tornou-se a Lei 2078, que aliás ela é recente. Quando foi para instituir, licitaram as bancas para expor os produtos, as quais já se encontram no município, surgiu aí um empecilho. Porque, como um cidadão urbano, ele vai ter, por exemplo, ele vai ser proprietário, meieiro, arrendatário de um imóvel rural. Consequentemente, se ele não tem tal propriedade, ele não consegue a DAP, porque são documentos, é um documento consoante com a propriedade rural, com o título rural, não tem como ser diferente. O arrendatário consegue a DAP, o meieiro consegue, ele não precisa ser necessariamente o proprietário. Mas como que o cidadão urbano vai ter tal se ele tem apenas a sua propriedade urbana ou nem isso? Às vezes ele mora na cidade, aluga um imóvel na cidade, não tem uma residência própria, mas produz produtos artesanais. Uma pessoa veio me procurar porque a sua mãe foi numa reunião e ela foi informada na oportunidade que não poderia participar da feira. E sendo que a mesma, nas reuniões anteriores, ficou satisfeita com o que havia escutado e já tinha até comprado os equipamentos para poder fazer os seus doces para vender na feira. Então fui procurado por esta pessoa, filha, né, dessa senhora, que mencionou para mim a situação. Fui conversar com a Marcelina, né, a engenheira agrônoma da Emater, ela relatou o que estava acontecendo. Voltei à Câmara, percebi realmente o texto da lei, os requisitos do artigo 8º, não restava dúvidas que não se enquadravam, realmente não havia enquadramento. Voltei até a prefeitura e fui conversar com o assessor jurídico, o senhor Carlos Miguel. Conversa no desenrolar, ele perguntou como que poderia ser feito. Pelo menos a extinção desses dois incisos. Não a extinção por completo, mas a não obrigatoriedade, mas a manutenção, por exemplo, da certidão negativa de tributos municipais. Porque a pessoa vai usar o espaço público e a mesma está em débito com o município, é algo no mínimo incoerente. Então a certidão negativa tem que ser apresentada por todos que assim se dispuseram e se dispõem a participar da feira, como feirante. E, por minha surpresa, fui conversar hoje com a Marcelina novamente. Não é sobre este assunto já estava junto ao jurídico da prefeitura. No final da conversa, ela falou para mim que ela não saberia se esse projeto viria este ano para nós aprovarmos com as alterações, principalmente do artigo 8º. Ela não saberia, porque pelo que ela ficou sabendo, os advogados da prefeitura estavam todos incumbidos no fechamento do mandato, questões jurídicas, até mesmo prestação de contas. O qual relatei para a prestação de contas é a situação da tesouraria, da contabilidade, não questão de advocacia, de assessoria jurídica. E por minha grata surpresa, depois que eu cheguei, a servidora Dani veio a entregar o projeto. Até aqui no protocolo, 2h35, 14 horas e 35 minutos no protocolo. Até falei com o vereador José Raimundo de Castro que o dia para mim estava perdido e tornou-se ganho. Aí liguei para a Vossa Senhoria solicitando a licença para colocar o projeto. Por quê? Se a gente vota esse projeto dia 3 em primeiro turno e votamos novamente em segundo turno dia 10, ele teria que ser sancionado dia 11 para que as pessoas começassem a participar da feira dia 12, ou seja, é um tempo muito curto, é quase que impossível, não tem tempo hábil para isso. Se votamos hoje positivamente, votamos no segundo turno dia 3, dia 4 desce para a sanção do prefeito, ali tem um tempo hábil de uma semana ainda para as pessoas estarem a par,
né, informados do que está acontecendo. Então, quero agradecer a Vossa Senhoria por ter o colocado na ordem do dia. Agradeço o entendimento dos demais edistas, como é um acrescento de um parágrafo único, do parágrafo único a um artigo já existente. Não vislumbrei óbice algo que se encontra na nossa mesa, até porque todos nós lá atrás votamos com imensa satisfação este projeto, esta lei, né? A lei hoje de 2078, o projeto naquela oportunidade. Então fiquei muito contente. É uma de tantas dificuldades que a população brasileira hoje passa, aquilo que está sob o nosso alcance, que depois do encerramento, quero pedir a Vossa Senhoria para comentar o assunto que a vereadora Maria Helena chegou aqui falando, para fazer uma crítica sobre esse assunto, mas aquilo que está ao nosso alcance tem que ser feito. Porque é algo até simples, isso aqui. Né? Algo até simples. E quantas pessoas que favorecem? Abre um leque muito maior, outras possibilidades. E se porventura isso não fosse feito, e aquela pessoa que já tinha adquirido os seus materiais para poder participar da feira, como que ficaria? A própria moça, a própria pessoa que veio conversar comigo, quem que vai ressarcir a minha mãe do que ela comprou? Eu falei, infelizmente a prefeitura não tem como ressarcir, mas a gente tem que achar outra saída para isso. Então está aqui a saída. Eu quero agradecer mais uma vez Vossa Senhoria de ter aceito a colocação na ordem do dia e que as pessoas, que nós colhamos os frutos, porque nós também vamos participar da feira como compradores, né? Que os feirantes tenham sucesso, que nós também tenhamos o bem-estar, né? Uma condição maior de comprar, porque eu venho, assim, converso com poucas pessoas referente a este assunto, mas quem conversa fala que eles serão muito beneficiados com isso. Porque aquela lacuna entre o produtor e o consumidor, que ali no meio se encontra o intermediário, isso onera o consumidor e também o produtor. Então, com esta feira, tem-se a suprimir esta lacuna, ficar diretamente produtor, consumidor. Vai ficar bom para ambas as partes. Então, o comentário foi esse, fiquei muito satisfeito. Agradeço também ao Carlos Miguel, que se empenhou em menos de 2 semanas, elaborou o projeto, veio assinado pelo senhor prefeito municipal, está à nossa mesa para votar. Quando funciona dessa maneira, é muito bom, é gratificante. Eu agradeço e parabenizo também ao senhor vereador, que eu estive aqui hoje, mas a hora que eu fui embora, o projeto não tinha chegado. Não havia chegado. A iniciativa, né, de essa dinâmica aí nos projetos, eu acho que eu deixo também um legado aqui, que tudo que for para a coisa andar, não dizendo assim, temos que esvaziar. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina Domingues Sá. Boa noite a todos. Boa noite. Deus cumprimenta em nome do presidente da Câmara, Joaquim Feliz Simões Filho, primeira secretária Suelene Almeida, e os demais colegas, boa noite, e também os servidores dessa casa. Lógico que eu vou votar a favor. São mudanças essenciais do projeto, que até na oportunidade que nós votamos o projeto, a gente, quem fez o projeto, até nós mesmos, não deparamos com esses 2 incisos que impediriam, né? Até porque a feira fala do produtor rural, mas pessoas que mostraram interesse de montar a feira, como lá no cabeçalho falava de produtos artesanais. Quem que fabrica um bombom, um exemplo, é artesanal, né? E outras coisas mais que são produzidas aqui, que não tem propriedade rural e tem interesse de estar colocando, né, usufruindo, né, participando dessa feira. Então, agregando, né, diversificando, assim, o que vir é importante. Tudo que vier é importante para agregar, né, valores nessa feira. Então, lógico, eu vou votar a favor e veja bem, tudo que ia ser produzido aqui no município é vendido lá fora. E os mercados aqui, né, as quitandas, os supermercados, buscam lá fora para vender aqui, a preços, né, bem mais caros.
Então, a gente vai ter um preço mais acessível, né, direto do produtor, e realmente, em campanha, eu divulguei muito essa feira. Então, o pessoal ficou muito feliz e eu acredito que vai ser um sucesso. A gente torce para que, né, que seja um sucesso. Então, meu voto é a favor e realmente a Marcelina nos procurou ontem, falando, né, desse questionamento, né, que a senhora veio até o vereador Marcos e falando desses dois itens que impedia delas participar da feira. Daí a gente conversou com a assessora jurídica da casa, tudo, e a gente falou assim, não, vamos ver o que a gente pode estar ajudando. Que bom que resolveu rápido, e foi bem rápido mesmo. A gente estava questionando ontem e hoje já está o projeto na nossa mão, com feita a mudança, a devida mudança. E, então é isso, a gente tem mais que aprovar, é uma obrigação nossa de estar ajudando, sim, com certeza. Muito obrigada. Senhor presidente. Vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores e funcionários, boa noite a todos. Bom, eu também só quero justificar aí o meu voto, né, pela explanação do vereador Antônio Marcos e também da vereadora Cláudia. E realmente, isso aqui serve para a gente observar mais isso aqui. Realmente tem que ser muito bem discutido, muito bem estudado os projetos, né? A gente viu e tal, e passamos por cima disso, né? E a gente aprende com os erros. E os próximos projetos a gente se debruça mais sobre eles e vamos aprofundar mais nos estudos, né? Até eu também hoje, a hora que recebi aqui recebemos juntos o projeto, né? Eu e o vereador Antônio Marcos, ainda conversamos a respeito de estar colocando hoje, então, para agilizar, né? Eu até lembro que dos comentários meus quando aprovamos esse projeto é que talvez, devido à burocracia, à demora das coisas, essa feira às vezes nem conseguiria ser instalada esse ano. E se nós deixarmos aí, mais uma vez, sem aprovar aqui nas próximas, corre o risco de estar acontecendo alguma coisa aí, e ela nem ter seu início aí, com a data prevista, né? Então, por esse motivo também, eu empenhei de conversar com a vereadora Cláudia, com quem eu pude falar. A gente está, e o Antônio Marcos falando com o presidente, né, Joaquim, para a gente poder na ordem do dia. E vou votar a favor, e acho que o que vem para o executivo também agilizou, em menos de uma semana resolveu. Quando a gente quer resolver, unindo todos na mesma direção, fica mais fácil, né? Porque uma andorinha sozinha não faz verão, mas todos juntos resolve com facilidade. Então eu agradeço aí a atenção de todos, o vereador também pela iniciativa de ter apresentado aí essa dificuldade dos produtores, né? E também o executivo de ter mandado, os vereadores terem aceito na ordem do dia e a gente votar a favor, que quem vai ser beneficiado disso? A nossa população e o nosso município. A palavra ao vereador João Francisco da Silva. Senhor presidente, boa noite. Digníssima senhora vice-presidente da Câmara, boa noite. Digníssima senhora secretária da mesa diretora, boa noite. Digníssimos senhores vereadores e vereadoras, boa noite. Eu também acho que é muito importante votar hoje e terminar rápido. Pelo menos a boa vontade de todos os vereadores aqui, do Dr. Marcos Martins, do presidente da Câmara, está ciente que esse aí vai ser votado. Se o povo quer trabalhar, né? Pelo menos está dando uma chance de começar mais logo, não ficar para o ano que vem, já começa esse ano, vai iniciando, né? É isso que eu quero dizer, vou ser a favor, com muito orgulho quero votar a favor, porque eu sei que é uma coisa muito importante para o trabalho do povo de Bando Brandão e também da zona rural, né? Vou votar a favor e desejar boa sorte às pessoas que vão iniciar esse trabalho aí, né? Porque é uma coisa muito importante para as pessoas aí que vai trabalhar, né? Quero dizer que sou a favor e agradeço a oportunidade de ter o espaço da palavra. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei 022/2016, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei 022/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei número 022/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade.
Informa aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei número 018/2016 e emendas e o projeto de lei número 019/2016, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos e emendas. Senhores vereadores, dispensam 10 minutos? Sim. Estão reabertos o seu rádio. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei número 018/2016 e emendas, e o parecer de redação final do projeto de lei número 019/2016. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 018/2016 e emendas. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Senhor presidente, Vereador Antônio Marcos? com licença, visto que foram apresentadas 3 emendas modificativas e uma emenda supressiva, se porventura pudesse fazer a leitura do projeto de lei 018 conforme o parecer de redação final, não há necessidade de fazer a leitura da introdução do parecer. Basta apenas ler o projeto em síntese, não precisa ler nem a introdução, nós sabemos a introdução, né? Com as emendas? Ele já vem com as emendas, né? Ele já se encontra em seu parecer de redação final emendado, né? Por favor, só para a gente fazer a síntese mesmo do projeto, por gentileza. Leitura pela primeira secretária, parecer de redação final do projeto de lei número 018 e emendas. Projeto de lei número 018/2016. Altera a lei número 2087, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, 12 de julho de 2016. A Câmara Municipal de Blumenau, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Altera os demonstrativos números 1, 3, 10, 11 e 12 da Lei nº 2087, de 12 de julho de 2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias, em anexo. Artigo 2º. Altera o caput do artigo 44 da Lei nº 2087, de 12 de julho de 2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que passa a vigorar com a seguinte redação e acrescidos os incisos 1, 2 e 3. Artigo 44. O Poder Executivo, mediante o ato normativo, poderá: primeiro, remanejar, realocando total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária do Exercício Financeiro 2017 e seus créditos adicionais, e ainda em decorrência de extinção, transformação, incorporação ou desmembramento de unidades orçamentárias e entidades de administração, direta e indireta, bem como alterações de suas competências ou atribuições, desde que autorizada por lei específica. Segundo, transpor, realocando total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2017 e em seus créditos adicionais em decorrência das mudanças de prioridades de gastos durante a execução no âmbito dos programas de trabalho dentro do mesmo órgão. Terceiro, transferir, realocando total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária do Exercício Financeiro 2017 e em seus créditos adicionais em decorrência das mudanças de prioridades de gastos durante a execução de uma categoria de programação para outra, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições do contrário. Sala das Comissões, 27 de outubro de 2016.
Cláudio Cristina de Ministro, presidente. Maria Helena Godoy Santos, vice-presidente. Antônio Daniel da Silva, membro. Em discussão, parecer em redação final do projeto de lei número 018/2016 e emendas. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer em redação final do projeto de lei número 018/2016 e emendas, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer em redação final do projeto de lei número 018/2016 e emendas. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 019/2016. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 019/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não. Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 019/2016, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 019/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. eu vou fazer um breve relato sobre as situações que hoje se aproximaram da minha pessoa e pelo que eu notei da vereadora Maria Helena Godoy Santos e também da vereadora Cláudia Cristina do Missá. Reclamações de locais de estradas vicinais, de vias públicas na zona rural do município, que quase que interditadas. Eu falei quase porque alguns veículos, alguns tipos de veículos conseguem transpor, outros têm que procurar desvios. Por exemplo, o pessoal que reside nas comunidades Ressaca e Ruivinha. Porventura, quem tem veículo baixo hoje, que mora na Ressaca, por exemplo, teve que sair pelo bairro Torre. E eu sinceramente falando para vocês, até não sei como que conseguiram chegar em Bueno, porque o caminho mais indicado para eles é sentido Campo Grande, e 2 pontos interditados, pelo que eu fiquei sabendo. Assim a pessoa, o morador me falou. E eu passei nesse caminho, não faz um mês, já estava em situação calamitosa, antes de iniciar essas chuvas. Imagine como elas, eu não voltei mais lá. Eu tenho intenção de voltar na semana que vem para me dar uma olhada como vai ser. Sempre lá trouxe problemas, mas o restante para cá, sentido Ressaca, Campo Grande, Esmeril, não estava em mais condições. Poderia ter danos, algumas pequenas valetas, umas pedras aparentes, mas assim que seguravam o trânsito, não. O que me deixa indignado são 2 questões. O maquinário da prefeitura, deslocar apenas uma máquina, pode ser uma pá carregadeira, pode ser uma retroescavadeira ou até mesmo uma patrol. O correto é uma pá carregadeira ou uma própria retroescavadeira, que com a sua pá, ela vai retirar, amassar o lodo, a terra e vai jogar no terreno ou até a margem da via para abrir o espaço para os veículos passarem. Que demanda para fazer uma ação dessa? Eu fiquei sabendo de 4 pontos. 2 pontos para a comunidade Ressaca e Ruivinha, 1 ponto na Malhada, junto do terreno do senhor Davi Bueno, e outro ponto junto da igreja, na comunidade Torre, na igrejinha que a gente faz a conversão à esquerda, sentido bairro Lagoa. Os 4 pontos que eu fiquei sabendo. E os 4 pontos tiveram o mesmo fato gerador. Terrenos que foram arados, o lado de cima, na declividade, junto no imóveis lindeiros que foram arados, e infelizmente não tem, pelo que eu fiquei sabendo, não tem bacia de contenção. Não tem bacia de contenção. Foi esse assunto que eu fui tratar com a Marcelina. Eu fui perguntar a ela quantas pessoas que passaram em matéria para fazer o projeto para a aração. Sabe quantas pessoas que procuraram em matéria para poder fazer o projeto?
assim, como é matéria. Depois ela mencionou um outro dado que eu até então não tinha prestado atenção. 2 pessoas. Agora vocês expliquem para mim. Quantos imóveis rurais que não tiveram a terra mexida, arada para a plantação? Todos temos que plantar, todos temos que produzir, mas temos que ter responsabilidades também. Ela falou, talvez alguns fizeram com a Protec, que é uma empresa privada, né, que presta também esse tipo de serviço. Eu não sei, eu não liguei para os responsáveis, para os proprietários da empresa. Mas independente do projeto, que eu acho que é essencial ter projeto, mas cadê a responsabilidade das pessoas? Interessante, a pessoa vai, às vezes nem é o proprietário do imóvel, ou a proprietária arrenda o imóvel e o outro faz o benefício do imóvel. Ele faz isso e depois ele vai usar a própria estrada. É algo incoerente. Até conversei com o José Raimundo de Castro hoje à tarde. Eu vou fazer uma solicitação de ofício, vou fazer o requerimento, Vossa Senhoria, aprovado pelos demais edis, para um envio para a Emater, para ela fazer um plano de estudo para a gente. Ações, não precisa ser nada muito exagerado, ações que nós podemos fazer diante de um projeto de lei para coibir essas situações. E aí o Executivo Municipal o regulamenta implantando penalidades a quem não cumprir. Por exemplo, podemos incluir no projeto de lei a obrigatoriedade de bacias de contenção. A proibição, por exemplo, de aração em grotas. Porque a água, na horizontal, ela não corre, ela corre na vertical. Ela sai dos seus horizontes e vai procurar 1 ponto, ou 2 ou 3 pontos da terra. Se esses pontos, por exemplo, não forem arados, guardar uma margem, não precisa ser uma margem muito larga, vai ficar na vegetação, pode ser pastagem. Ou seja, não vai chegar a terra na estrada. Se chegar, vai ser muito pouco, vai chegar apenas água. Isso a gente já devia ter feito há muito tempo. Só que a gente não tem embasamento técnico para isso, por isso que eu vou solicitar a opinião da Emater. Ela é o órgão competente, a senhora Marcelina é a pessoa competente para indicar para nós. Eu já tenho noção do que deve ser feito. A gente tem um pouco de experiência na parte rural, porque o nosso município é essencialmente rural. Não estou aqui falando, é proibido, não é isso. Mas é obrigação ter cuidado. O cidadão que não toma o cuidado com o seu imóvel rural, então ele vai danificar a via pública. E é a própria via pública que vai escoar o seu produto. E aquele cidadão que não tem nada a ver com isso? Como que fica? Então eu peço encarecidamente, de maneira paliativa, que o Executivo Municipal desloque o maquinário, pode ser uma máquina apenas, para desobstruir esses pontos, porque da forma que está se apontando aí, teremos mais chuvas, graças a Deus. Então o município tem a obrigação, agora, neste momento, de desobstruir as vias públicas dos pontos que se encontram obstruídos. E aí a gente vai ter que tomar ações, para que ações paliativas não resolvem nada. O município vai lá com o seu maquinário, limpa a via, amanhã chove de forma torrencial, novamente vai obstruir. Aí vamos ter que tomar outra providência. E se vocês notarem, o nosso modo de trabalhar não vem surtindo mais resultado. Não vem surtindo. As nossas ações, as ações que a prefeitura tem tomado com as estradas, não tem surtido mais resultado. Não tem surtido. Mesmo em época de menos índice pluviométrico, as estradas não estão em boas condições, ou seja, algo tem que ser mudado.
E isso também passa pela responsabilidade dos cidadãos. E me desculpe, aquele cidadão fala que joga tudo para a responsabilidade do executivo municipal. Ele está muito enganado. Ele também tem a sua responsabilidade. Está na hora desta pessoa ou das pessoas mudarem a sua concepção. Senão, nós não melhoraremos. Nunca. Isso acho que a energia vai querer pagar, amanhã vai pagar, né? A justiça vai pagar. Fazer um documento aqui de novo e enviar para lá. Não é só agora que está acontecendo, sempre está acontecendo isso. Mas isso que o vereador está comentando é muito importante. É que a gente, mesmo fora da feira, a gente só vai tomando conhecimento com o passar do tempo, né? Porque se a pessoa veio indicar aí da feira sobre o que já tinha gasto, a mãe dela tinha gastado, se ela não fala, a gente também não fica sabendo. Não. E a estrada também. Porque são esgoto entupido, né? Tem gente que toca, a máquina vai lá, limpa, o pessoal vai lá e toca. Nossa, é uma coisa absurda. Aí acaba com a estrada. Esse houve lá no São Luís, ó. A máquina foi lá, abriu o esgoto, a pessoa fechou o esgoto. E tendo por isso que o vereador falou, é tão importante, porque E aí tem a pessoa fala assim, o que eu faço? Você vai fazer melhor. existindo E a a lei, justiça né? vai resolver. Existindo a lei, pode atuar. Mas só vai resolver também quando houver uma reforma. Eu acho que tá gravando. Tá gravando? É que tá escuro aqui. Então vamos terminar, né? Eu já encerrei. Obrigado. Vamos terminar, porque a gente não sabe. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos. Boa noite. Bom.